Então, meu nome é Mariana, faço parte do segundo ano da residência de cardiologia pediátrica. E o artigo de hoje, então, é um tema bem atual, Covid. Então, traz o tema Covid-19 em crianças e adolescentes na Europa. Um estudo, então, multinacional e multicêntrico, publicado agora em junho de 2020, na Lancet Child Adolescent Health, 2020. Todos os autores, então, eles fazem parte de diferentes países da Europa, que nós vamos ver ao longo aqui do estudo. Então, introdução. Em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde notificou vários casos de pneumonia em Wuhan, na China. Esses casos de pneumonia, então, mais tarde, ficaram conhecidos, né? Se deu o nome para essa doença de Covid-19, que foi se espalhando rapidamente além das fronteiras da China. E em 25 de janeiro de 2020, foram notificados os primeiros casos na Europa. Após vários estudos, então, eles identificaram o beta-coronavírus, então, o causador da SARS coronavírus tipo 2. Atualmente, não existe, né, nenhum tratamento antiviral comprovado. Estudos randomizados ainda estão sendo feitos com medicações como a hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, favipiravir, remdesivir e alguns imunomoduladores, como tocilizumab e anaquira. E poucos dados têm sido relatados sobre o quadro de Covid em crianças e adolescentes. Então, esse foi o principal objetivo desse estudo. Então, ter o maior número de dados, né, que eles conseguiram da Europa em relação ao quadro nessa faixa etária das crianças e adolescentes, a fim de conscientizar e a gente tentar dar um melhor tratamento para essas crianças, não só na Europa, mas em todo o mundo. Em relação à metodologia desse estudo, então, membros da Pediatric Tuberculose Network European Trials Group, que compreende 304 médicos e pesquisadores de diferentes instituições, então, são 128 instituições de saúde participantes de 31 países da Europa, foram convidados a participar desse estudo. Então, como? Esse grupo do estudo, eles fizeram uma planilha de dados, né, padronizada, que depois foi revisada por 3 investigadores do grupo e foi enviado, então, para os participantes preencherem. Foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética da Alemanha, Espanha e da Áustria. Em relação à definição desse estudo, o período que eles coletaram, então, os dados. Eles coletaram os dados de 1º de abril até 24 de abril de 2020, que foi o grande pico aí na Europa dos casos. Eles consideraram um caso confirmado aqueles que foram detectados por meio de PCR, então, através do swab, né, coletados do trato respiratório, ou do sangue ou do líquor. A data do diagnóstico foi considerado o dia que foi detectado o SARS-CoV pelo PCR. Caso índice, eles consideraram o caso mais provável, baseado pela história mesmo. Então, se era uma família com vários casos, coletando pela história o primeiro que apresentou os sintomas, né, foi considerado o caso índice. Em relação aos sintomas de infecção vias aéreas superiores, considerado, então, coriza, faringite, tonsilite, otite média ou sinusite. Para sintomas de infecção de via aérea inferior, foi baseado nos sinais e achados da ausculta. Considerado, então, suporte inotrópico, aqueles pacientes que receberam, então, dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina, por meio de infusão contínua. Em relação à análise estatística, eles compararam as variáveis contínuas através do teste de Mann-Whitney, compararam as variáveis categóricas através do teste exato de Fisher, avaliaram a distribuição normal dos dados através do teste de Shapiro-Wilk e eles fizeram a associação das características e achados clínicos em relação à admissão da UTI com análise de regressão logística univariada e exploraram as variáveis independentes em relação à admissão da UTI com análise de regressão logística multivariada. E o P menor que 0,05, então, que foi considerado significante estatisticamente. Em relação aos resultados, então, tivemos relatos de 585 casos, né, de todo esse grupo. Alguém está me escutando? Estão me avisando aqui que a conexão caiu? Não, para mim tá ok, Mariana. Ok? Então tá, desculpa. Então, desses países tivemos 585 casos relatados de 82 instituições de saúde.
Desses, 3 não preencheram critérios de inclusão, um por questão de idade, outros 2 porque o exame confirmatório não foi o PCR, e 5 desses centros relataram que não tiveram nenhum caso em criança e adolescente. Então, nós ficamos com uma amostra de 582 casos relatados através de 77 instituições. Lembrando que são instituições terciárias e quaternárias que participaram. Em relação ao resultado, então, ele traz na primeira tabela do trabalho essas características em relação à amostra total e em relação aos pacientes que foram admitidos na UTI e os que não foram admitidos. Então, se a gente olhar a idade da amostra total, nós tivemos uma mediana de 5 anos. E sem muita diferença significante aí entre os pacientes que foram admitidos na UTI ou não, né? Então, quem foi admitido na UTI, uma mediana de idade de 4 anos e os que não foram de 5,5 anos. Então, o que chama atenção? Então, aqui dos pacientes que foram admitidos na UTI, deixa eu só abrir aqui, tá? Então, nós tivemos 48 casos, né, do total de 582, e desses, 48% tinham idade menor que 2 anos, tá? Outra característica importante, então, para a gente olhar, dos pacientes menores de 1 mês, nós tivemos 15% dos pacientes da UTI menores de 1 mês, e se a gente olhar do ponto de vista estatístico, então a gente tem um P menor que 0,05 e um odds ratio aqui de 2,5, ou seja, pacientes menores de 1 mês tiveram uma chance de 1,5 a mais de serem admitidos da UTI do que os pacientes mais velhos, tá? Então, em relação aqui ao sexo, a gente teve um predomínio, então, do sexo masculino, né? 53% dos casos eram do sexo masculino, e eles também acabaram tendo uma chance maior de internação na UTI em relação ao sexo feminino. Se a gente olhar também, né, o valor de P de 0,026, então menor que 0,5, e um odds ratio de 2,2. Então, 1,2 chance maior de serem internados em ambiente de terapia intensiva. Outra característica, então, analisada foi a existência de alguma comorbidade. Então, 25% do total da nossa amostra tinha alguma comorbidade pré-existente. E se a gente olhar também o valor de P, então tivemos um valor de P menor que 0,05, com odds ratio de 3,7, ou seja, pacientes que tinham alguma comorbidade, eles tiveram uma chance de 2,7 a mais de serem admitidos na UTI do que os pacientes que não tinham, né? E aí, dentre essas comorbidades, 5% eram doenças pulmonares crônicas, então asma, broncodisplasia, e 5% malignas, né? Leucemia, linfoma ou tumor sólido. Em relação às demais características, então, uso de terapia imunossupressora, alguma imunodeficiência ou quimioterapia nos últimos 6 meses, se a gente olhar, não teve significância estatística para a gente comparar. Então, seguindo aqui, em relação aos sinais e sintomas, 16% do total dos pacientes eram assintomáticos, né? Então, número absoluto, 92 pacientes não apresentaram nenhum sintomas no momento do diagnóstico, né? Que a gente pode ver depois, ó, que 2 acabaram internando na UTI. Então, no momento do diagnóstico, esses pacientes foram assintomáticos. Dos sintomas, o que predominou foi a febre. Então, 65% deles apresentavam febre. E dos pacientes que foram internados na UTI, 83% tiveram febre. Então, a gente olhando aqui a parte estatística, novamente, então a febre foi um fator de risco a mais para os pacientes serem admitidos na UTI, tá? E também sintomas das vias aéreas superiores. Então, 54% dos pacientes apresentaram esse tipo de sintomas. Em relação, só para destacar aqui a parte estatística, olhando pelo valor de P, se a gente olhar aqui os pacientes que apresentaram sintomas de infecção via aérea inferior, que foi 73% dos pacientes admitidos na UTI, apresentando um P menor que 0,5, o odds ratio aqui maior ainda, né, de 10,6, ou seja, esses pacientes com sintomas de infecção de via aérea inferior tiveram uma chance 9,6 vezes a mais de serem admitidos em ambiente de terapia intensiva. Em relação aos achados radiológicos, 47% dos pacientes apresentaram imagem sugestiva de pneumonia. Dos pacientes admitidos na UTI, 67% deles apresentaram, e se a gente olhar também aqui o valor de P, então um P menor que 0,05 com odds ratio de 2,8. Então, pacientes com imagem radiológica sugestiva de pneumonia também tiveram, então, uma chance maior de serem admitidos na UTI.
assim como também a co-infecção com outro agente viral. Então, alguns pacientes que foram admitidos confirmados com Covid também tiveram confirmação de influenza, rinovírus, algum outro agente viral, e também tiveram risco maior de admissão em ambiente de terapia intensiva. E aí, na figura 2, ele traz esse gráfico, né, que é o box plot. Ele serve para a gente avaliar a distribuição dos dados. Então, como ele é feito? Então, aqui a gente tem a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil. E ele serve também, além da gente ver a distribuição dos dados, comparar 2 ou mais grupos, né, em relação à sua distribuição, à dispersão dos dados, comparando, então, a mediana de um com o outro. Então, aqui ele coloca os pacientes que foram admitidos na UTI em relação à idade. Cada círculo desse corresponde a um paciente. Então, o que a gente consegue avaliar através desse gráfico? Então, a mediana, como nós já vimos na tabela, não teve uma diferença significante, né? A mediana aqui dos pacientes internados na UTI, em torno de 4 anos, e dos pacientes que não foram internados na UTI, 5,5 anos. Então, não é uma diferença significante. E se a gente olhar aqui a base, então, dos pacientes que foram admitidos na UTI, concentra o maior número de casos, ou seja, pacientes menores de 1 ano. Tá? E olhando dos pacientes que não foram admitidos na UTI também, a concentração maior aqui na base, então ambos apresentam essa base mais alargada. Então, os pacientes não admitidos em UTI, a maioria dos casos foi em menores de 2 anos, né? E aí ele apresenta essa característica estreita, então o número de casos cai depois ao longo da idade e volta a aumentar após mais ou menos os 10 anos de idade, próximo aos 18 anos já diminui. Essa característica ficou parecida entre os dois. Em relação à figura 2, também um gráfico de box plot, mas a única diferença, então, que ele coloca deitado, né? E aqui ele vai falar sobre o número de casos em cada país, né? Em relação à cor, então, a cor mais forte, vermelho, são os países que tiveram mais de 50 casos, né? Ele até coloca na figura que eu mostrei lá atrás. Então, os países que tiveram maior número de casos, então, foi a Itália, o Reino Unido e a Espanha. Cadê meu mouse aqui? Ó. A Itália, o Reino Unido e a Espanha tiveram maior número de casos. E a gente consegue ver aqui, onde está o círculo, foram os primeiros casos relatados no país. Então, apresenta esse tempo aí de delay e depois começa, então, o diagnóstico nas crianças e adolescentes. E a gente pode ver que cada país teve uma distribuição diferente, né? Se a gente olhar a Eslovênia, ela teve muitos casos e depois acabou diminuindo, e a gente não sabe como ficou depois do estudo, né? Esse estudo se encerrou dia 24 de abril. Então, nesse período foi a distribuição que foi encontrada. Ele traz no texto também que a mediana do intervalo entre os sintomas iniciais até o diagnóstico teve uma mediana de 2 dias em 67% dos casos. Então, foi feito um diagnóstico rápido dos pacientes sintomáticos. E que 8 casos foram confirmados antes mesmo de apresentarem sintomas. Por quê? Porque eram recém-nascidos, que a mãe era positiva, ou que tinha algum membro na família positivo, que eles acabaram coletando os exames, e desses, então, 8 casos vieram confirmados. Ele cita no artigo essa tabela suplementar que eu acabei colocando, né? Mas, na verdade, o que ela traz de informação é que os pacientes que tiveram uma co-infecção viral foram os pacientes que apresentaram mais sintomas de infecção de via aérea inferior e superior e que tiveram mais admissão em ambiente de terapia intensiva, né? Até meio óbvio a gente pensar isso, mas não deixa de ser um dado. E aí ele coloca no texto que 87% dos pacientes não necessitaram de suporte respiratório. Dos que necessitaram, que foi 13%, 5% foram para o CPAP, 4% foram para a ventilação mecânica. E teve nesse estudo uma mediana de duração da ventilação mecânica em torno de 7 dias. E 3% dos pacientes somente que precisaram de suporte inotrópico. Em relação à segunda tabela suplementar, ele compara esses mesmos dados, né, da primeira tabela do trabalho em relação aos pacientes que não receberam tratamento medicamentoso e os que receberam. E aqui a gente consegue só entender, então, que tipo de paciente na Europa que eles escolheram para dar a medicação. Então, foram os pacientes que tinham alguma comorbidade já pré-existente, ou que faziam uso de terapia imunossupressora,
ou que fizeram quimioterapia nos últimos 6 meses, ou que tinham achado, então, radiológico sugestivo de pneumonia. Então, foram esses pacientes que mais receberam, então, medicação. E quais foram as medicações que eles utilizaram? Então, a hidroxicloroquina foi utilizada em 40 pacientes, que corresponde a 7% da amostra total. O Remdesivir foi utilizado em 17 pacientes, correspondendo a 3% dos pacientes. O Lopinavir e Ritonavir em 1% dos pacientes. O Oselta, que foram 3 pacientes que tiveram co-infecção, então, que correspondeu a 1% só dos pacientes. Corticoide sistêmico, 4% dos pacientes fizeram uso. A imunoglobulina intravenosa, 1%. O tocilizumab em 1%. O anaquira, 1% também. E o cetuximab em menos de 1%. Somente um paciente que fez uso. E da amostra total, eles observaram, então, eles tiveram 4 óbitos. Esses 4 óbitos foram pacientes maiores de 10 anos. Desses, 2 tinham comorbidade já e 2 não tinham. Tá? E o óbito ocorreu aí após 3 ao 17º dia de sintoma. Ele coloca também essa pesquisa que eles fizeram no PubMed em relação ao tema, né? Então, em relação ao COVID em crianças, e eles encontraram apenas 10 relatos clínicos, estudos em crianças com COVID. Então, esse estudo foi o primeiro estudo multicêntrico e multinacional sobre o tema, né? Que foi, então, facilitado pela colaboração dessas 82 unidades dos 25 países europeus. E aí ele relata aqui que eles tiveram alguns achados importantes. Então, o primeiro achado importante foi que o COVID, geralmente, ele leva um quadro mais brando nas crianças. Segundo, o estudo, ele foi encontrado uma gravidade somente em 8% das crianças. Então, a minoria acabou precisando, né, de cuidados de terapia intensiva ou de ventilação mecânica. E terceiro, que esse estudo confirmou que o resultado fatal nas crianças, ele é mais raro, né, se comparando com os adultos. E ele finaliza aqui dizendo que esses achados, principalmente em relação à terapia, né, medicamentosa, antiviral e imunomoduladora, realmente tem uma necessidade urgente de se realizarem mais estudos sobre, para a gente conseguir tratar esses pacientes adequadamente, principalmente os pacientes que evoluem com uma gravidade. Na discussão, ele traz que as instituições participantes, então, eram instituições de saúde terciária e quaternária, ou seja, a população estudada representa quadros mais severos, que a capacidade de realizar o teste confirmatório na Europa, ela era menor do que a própria demanda, então muitas crianças com sintomas característicos na comunidade não foram testadas, consequentemente não diagnosticadas, que esses dados eles demonstram que a evolução para quadros graves em crianças foi incomum, apesar das crianças apresentarem uma maturação imunológica incompleta, e eles acharam interessante, né, porque os 4 óbitos que ocorreram foram em pacientes maiores de 10 anos e não os mais novos. O controle de doença, então, a CDC dos Estados Unidos confirmou 2.572 casos em menores de 18 anos no período de abril de 2020. E isso representou somente 1,7% do número total de casos, que na época era de 149.760 casos. Já a Austrália relatou 4% dos casos confirmados em crianças, e apesar desses relatos, poucos dados clínicos foram coletados e relatados. A Itália, ela fez um trabalho e ela disse que lá eles encontram os principais sintomas que eles encontraram nas crianças e adolescentes foram febre e tosse, compatível com os achados desse estudo. Os dados indicaram, nesse estudo, uma taxa de letalidade em crianças e adolescentes na Europa menor que 1%. E considerando que muitos casos leves não foram diagnosticados, é provável, né, que esse número ainda seja menor. Como, por exemplo, na China, teve uma taxa de letalidade de 0,1% em menores de 19 anos. E por lá, talvez, as crianças e adolescentes tenham sido mais diagnosticadas. Então, na conclusão, né, que ele coloca na discussão, os pacientes menores de 1 mês, sexo masculino, que apresentaram sinais de infecção de viária inferior, comorbidades prévias e co-infecção viral, foram os pacientes que tiveram uma associação com uma maior chance, então, de serem admitidos na UTI. A co-infecção com outros agentes virais, eles pode trazer prejuízos, principalmente no período de inverno, que essa foi uma preocupação que eles relataram, quando a incidência do vírus essencial respiratório e influenza são maiores, ou seja, nesse período, pode ser que mais casos de pacientes diagnosticados com COVID vão precisar de um suporte em UTI, no suporte com ventilação mecânica. Em relação ao tratamento,
Na época, então, os Estados Unidos eles apresentaram esse consenso que o antiviral ele deveria ser reservado somente para os casos graves. E em relação ao presente estudo, poucos pacientes acabaram recebendo medicações, que não possibilitou conclusões a respeito, e eles terminam o artigo dizendo da importância de se realizarem mais estudos para que a gente possa ter mais evidência no tratamento, principalmente dos casos graves nas crianças e adolescentes. Em relação, então, à classificação do artigo, quanto à sua característica intrínseca, é um artigo quantitativo analítico, né? Ele apresenta e analisa os dados. Em relação à sua característica espacial, ele é laboratorial, quase experimental. Então, os pacientes são internados em UTI, coletados exames, recebem medicações, né? Então, não pode ser naturalístico, por exemplo, então laboratorial. Não é randomizado, então é quase experimental. Em relação à característica temporal, então, ele olha do futuro para trás, né? Então, ele é um estudo retrospectivo, então, é um estudo longitudinal com a direção lógica invertida, retrospectivo. Em relação à finalidade, foi para avaliação de prognóstico. E é isso, muito obrigada. Bom dia a todos. A apresentação da Mariana foi excelente, né? Esgotou todos os aspectos relevantes do trabalho, linguagem totalmente adequada. E eu tenho pouca coisa para comentar da parte estatística. O trabalho foi muito bem elaborado, né? Como o Carlos falou, de serem os trabalhos randomizados, controlados, etc. Nessa fase que nós estamos, realmente não tem como fazer isso, né? Então, seria, na verdade, essa coleta de informações, e esse trabalho contribui muito, porque, além de multicêntrico, né, de cada país, ele é multinacional, né? É uma informação muito importante do que aconteceu ali na Europa na fase mais aguda. Então, ele vai mais descrevendo, né, os resultados, e eu acho que serve de um bom guia aqui para nós nessa área pediátrica. Em termos de dado estatístico, a estatística que eles apresentaram foi bastante rica, né? Se a gente seguir esse item da análise estatística, está perfeito, serve como um bom modelo para quem for escrever uma dissertação, uma tese, ou pensar em publicar um trabalho. E só ressaltando aqui que na primeira linha ele fala que usou o teste bicaudal não paramétrico de Mann-Whitney para comparar variáveis contínuas. Alguém pode estranhar, né? Como assim? Se é uma variável contínua, ela permitiria fazer um teste T. Por que ele fez um não paramétrico Mann-Whitney? Porque mais abaixo vocês veem que eles testaram, aqui embaixo, para ver se o teste atendia os critérios de normalidade, foi testado com esse teste Shapiro-Wilk, né? E seguramente não atendeu a esse terceiro critério, que tem que ter para fazer teste T, que seria seguir a normalidade. Então, apesar de ser uma variável contínua, ela não segue o critério de normalidade, então a opção é fazer o teste Mann-Whitney. Então, está absolutamente correto, e ele fez regressão logística, fez todos os procedimentos adequados para você buscar causas, né, em relação ao efeito. O efeito dele foi a internação na UTI. Então, ele conseguiu separar várias variáveis que permitem, a partir de agora, prever a necessidade de internação em UTI. Aqui do lado da análise estatística, a gente vê esse gráfico, né, mostrando todos os países que
participaram do estudo, né? E uma das características desse gráfico é que ele chama de pictograma, quando é um gráfico assim, não com números, mas com imagens, né? Então ele separa por cores, né? Dá a posição do país, então é bem visual. Então isso chama pictograma. Ele podia fazer isso numa tabela, né? Um gráfico de coluna, desculpa, coluna ou barra, mas fazendo assim como pictograma fica bem mais ilustrativo, né? Chama atenção os países que tiveram mais casos, né? Então a gente vê ali a Itália, a Espanha e o Reino Unido, bem vermelhinho, dizendo que tinham mais de 50 casos relatados, né? Então é um gráfico muito bom, é uma ideia visual muito boa. Isso aí chama pictograma. A única coisa que eu vou destacar do trabalho, da parte metodológica e estatística, são esses gráficos, né? A gente nunca tinha visto aqui nos nossos trabalhos ainda esse tipo de gráfico, com esse formato que ele chama violino, né? Vocês viram, chama plot de violino, plot tipo violino, porque ele acompanha mais ou menos a forma de um violino. Ele é mais completo que o box plot. Que o box plot, vocês veem aqui, ó, o gráfico convencional box plot, ele dá 5 informações. Ele dá o valor menor, o quartil inferior, o segundo quartil atingindo a mediana, o terceiro quartil de 51% a 75% e o quarto quartil de 76% a 100%. Nesse caso aqui ele ilustra com outlier. Outlier é o ponto que fica muito fora do padrão, né? Sempre há dúvida se a gente deve incluir o outlier no estudo ou não. O outlier ele deve ser abordado de três maneiras. Primeiro, foi uma digitação errada? Porque às vezes você queria pôr, sei lá, 8,5 e digitou 85. Então vai aparecer um outlier. Então não é uma digitação errada. Vai para o segundo ponto. Foi uma medida errada? O laboratório errou na informação do dado? Não, o laboratório informou correto. Então, o terceiro, vou usar esse outlier ou não vou? Tem pesquisador que quer trabalhar com a população totalmente assim, homogênea, né? Então, exclui o outlier. Mas eu acho que sempre é bom você colocar o outlier, porque chama atenção para as possibilidades todas de ocorrência, né? Só quando tem muito outlier, aí alguma coisa deve estar estranha, porque não é comum que tenha outlier. Outlier numa distribuição homogênea, regular, ele é bem difícil de acontecer, bem menos de 1%. Então, se começa a ter muito outlier, deve ser um motivo real para ter isso, que é uma população muito fora do normal mesmo, fora da homogeneidade. Agora, esse gráfico chamado violino, além dele ter o quartil inferior, assim, aqui embaixo vocês veem, essa linha tracejada vermelha, quartil inferior, daí para baixo. Então, daqui até a mediana, segundo quartil, né, mais 25%. Da mediana até lá, o terceiro quartil e aqui o quarto. Em vez de ser na forma quadrada, ele indica também essas variações que chama de densidade e de frequência, né? Então, a gente sabe que em cada distânciazinha dessa por exemplo, desse tracejado até a mediana, tem 25% dos casos. Só que, como foi essa distribuição dos 25%? Estava mais concentrado embaixo, mais concentrado em cima. Então, a largura do violino vai te dizendo, né? Então, aqui está fininho, estava pouca concentração, aumentou a concentração de casos aqui, manteve, lá para cima foi diminuindo. E aqui a gente vê que a concentração dos casos está mais ou menos igual, por isso que a forma do violino se mantém mais ou menos fixa. Diminuiu aqui a concentração, aumentou muito a concentração de 0 a 1 mês. Então,
ele dá uma ideia mais completa do que o box plot, né? Aqui à direita dele é mais informação ainda, porque além do violino, você tem a coloração, né? Então, é um gráfico muito ilustrativo, porque você vê a forma do violino, como foi a distribuição em relação à posição de mediana, de quartis, etc., e ainda vê a coloração, né? A coloração separando os países que tiveram mais ocorrência de casos em relação aos outros. Está vendo aqui? Pondo o box plot convencional dentro do violino. Quando é só o box plot convencional, você não vê a distribuição em relação aos quartis. Aqui nesse caso de crianças do sexo feminino, para ver a altura, dá para ver onde que havia mais concentração de casos, né? Bem perto da mediana, por isso que a largura do violino é maior aqui nesse ponto. E uma outra forma de representar box plot, vocês estão vendo que aqui a largura dessa caixa está maior, azul, né? Está maior que a largura da caixa vermelhinha. Normalmente, no box plot convencional, todas as larguras são iguais. Você não tem uma ideia diferenciada. Mas aqui, uma das formas de pôr a largura diferente é que ela dá uma ideia do tamanho da amostra, né? Então, por exemplo, aqui tinha 51 casos, aqui tinha 150 no masculino. É feita a raiz quadrada de 51 em relação à raiz quadrada de 150. Dá 58%. Então, esquematicamente, esse tamanho é 58% deste aqui, né? Então, quanto maior a largura da caixa, dá uma ideia do tamanho da amostra também. Então, quando vai comparar, fica bem fácil com o gráfico violino, comparar uma coisa com outra, como foi a distribuição, a concentração em relação a cada quartil. Veja, tem vários formatos. Então, era isso. É um trabalho muito bom, né? Uma revista de ponta, que é o Lancet. Está muito bem desenhado, muito bem descrito e serve muito bem de orientação para quem lida com as crianças, né? Saber todas as possibilidades. Falando em possibilidade, a última coisa que eu quero falar, aqui no resumo, ele fala que 4 crianças morreram, né? Isso deu uma taxa de fatalidade, caso, de 0,69%. E vejo que variou de 0,20 a 1 e pouco, né? Alguém pode pensar, mas como é que analisa? Vou pensar em se é significante ou não. Não, aqui não está se falando de significância. Não é porque cruzou o número 1 que vai dizer que não é significante. Aqui ele só está informando que foi uma taxa de mortalidade de 0,69%, mas toda medida que é feita sempre tem um erro, né? E você deve... Quanto que a gente confia nesse erro, né? É como fala quando tem avaliação para eleição. Vão votar nele 30%, mais ou menos 2%, 10%, mais ou menos 2%. Essa variação é o erro sempre do erro da medida, o erro da amostra. Então, aqui ele está dizendo que a mortalidade foi 0,69 e vai variar, mas ela tem um índice de confiabilidade de 95% de 0,20 a 1 e pouco. Então, pode ter uma taxa de mortalidade 0,20 até 1, pouquinho, né? Não é para ver significância, é para ver a confiança nessa taxa de mortalidade, que é baixa, né, em relação ao que se tem visto com adultos, né? E outra coisa que me chamou a atenção também é a concomitância de
processos mórbidos, né? Aumenta muito o risco, né? 25% tiveram outros processos mórbidos associados ou co-infecções, e isso aumentou muito a chance de internação na UTI. Então, eram esses os comentários que eu teria para esse trabalho. Muito bom, doutor Moacir.